Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumano Entrevista. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUCESP, mantém a essência de seu trabalho desde quando foi criada, em 19 de julho de 1890. É o órgão responsável pelo registro, fé pública e publicidade dos documentos arquivados pelos empresários, sociedades empresariais e sociedades cooperativas no Estado. Tem ainda como principais atribuições processar a habilitação e a nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais, além da matrícula e fiscalização dos leiloeiros e armazéns gerais. No ranking do Sistema Nacional de Registro Mercantil, a JUCESP ocupa a primeira posição, respondendo por 42% de toda a demanda nacional. Para a maioria de nós que já tivemos a oportunidade de empreender, criar a nossa própria empresa, sabemos que no passado eram necessários muitos dias, às vezes meses, para a legalização de nossa empresa. Também sabemos que muita dessa demora passava pelo registro da nova empresa na junta comercial. Mas isso mudou e mudou muito, e isso devemos aos administradores que por ali passaram e principalmente ao atual presidente do órgão. E para falarmos da JUCESP, estamos recebendo hoje seu presidente, Walter Yoshi, Walter Shinde Yoshi, que nasceu em 17 de julho de 1961 em São Paulo. É formado em Comércio Internacional pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Também é formado em Administração Pública, com especialização em Marketing e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. De suas mais importantes participações, destacamos as de vice-coordenador das sedes distritais da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, diretor do Sindicato da Indústria Brasileira de Perfumaria, vice-presidente da Diretoria Executiva da Associação Comercial de São Paulo, membro da Comissão de Assuntos Trabalhistas da Câmara do Comércio e Indústria Japonesa no Brasil e também da ONG Brasil-Japão Júnior Chamber International, onde foi fundador e presidente. Participou do Conselho Diretor e do desenvolvimento de programas de capacitação e qualificação profissional em comunidades carentes. E, claro, também foi deputado federal por São Paulo de 2007 a 2011 pelo PFL e de 2011 a 2015 pelo DEM. Walter, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, César, é uma alegria muito grande retornar aqui ao litoral, principalmente a Caraguá, reencontrar e também reencontrar meu grande amigo Fábio, que nos recebeu essa manhã lá na rádio. Estivemos juntos na rádio, com toda certeza. Mas, Walter, nós costumamos nesse primeiro bloco explorar a vida pessoal porque os ouvintes, os telespectadores gostam de conhecer. Você nasceu em São Paulo? Sim, sou nascido em São Paulo, na capital. Bairro? Cresci no bairro da Liberdade toda a minha juventude e adolescência. Fomos vizinhos, eu morava no Brás, hein? Estava lá pertinho. Os seus pais são nipônicos? Meu pai é imigrante, chegou ao Brasil na década de 50. A minha mãe já é descendente, nasceu no interior de São Paulo, lá em Guaiçara, e chegou a São Paulo também. Os pais dela, os meus avós, eram feirantes lá no bairro de Pinheiros. De Pinheiros, puxa vida, ele é muito legal. Onde você trabalha hoje, né? Hoje eu trabalho na Lapa. Na Lapa. Isso. E você, eu vi no seu currículo que você fez faculdade nos Estados Unidos. Eu me formei em administração aqui na Fundação Getúlio Vargas. Fiz administração, depois eu tive uma breve passagem pelo mercado financeiro como trainee do Citi, e aí eu queria ter uma experiência fora do Brasil. Eu fui fazer comércio internacional em Los Angeles, na Universidade de Califórnia. Fiquei 2 anos e à noite eu estudava e de dia eu tive uma experiência muito interessante, que era trabalhando numa trading japonesa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Uma experiência cultural muito bacana. Você fala japonês? Eu desde criança falo japonês, isso me ajudou muito, inclusive na minha experiência profissional, né? E vivência pessoal. E aprendi também a falar inglês desde a minha infância e tudo mais. Você teve uma experiência também empresarial, né? Que parece que vem por parte do seu pai. O que era especificamente que eles faziam, que você deu continuidade? Olha, desde a minha infância, eu nasci dentro do comércio, lá no bairro da Liberdade. Meus pais tinham um comércio de artigos para cabeleireiros.
toda a minha infância e juventude passava trabalhando nesse comércio. Me formei em administração. Nessa época, o meu pai estava montando uma indústria de cosméticos, representando uma marca japonesa de coloração capilar. E depois da minha experiência fora do Brasil, nesses 2 anos que eu fiquei em Los Angeles, eu tinha assumido um compromisso com a minha família de, ao retornar, ajudar a família nesse novo negócio, que era já no setor industrial, fabricando cosméticos. E me diga uma coisa, você, depois de tudo isso, você ingressou na política primeiro, né? Antes de ir para a junta comercial. Aí, César, foi uma passagem muito interessante, porque eu nunca pensei em estar na vida pública, nunca pensei em política, né? Eu até era um garoto meio, não digo assim, tímido, mas era um cara meio reservado, não tinha facilidade de me comunicar. Então, quem diria que um cara daqueles um dia fosse estar na política? Mas nosso setor, o setor cosmético, era um setor muito tributado. IPI 77%, ICMS 25%. Então essa tributação, ela impossibilitava as empresas, principalmente as pequenas e médias, de crescerem. E eu me associei à Associação Brasileira das Indústrias de Perfumaria e ao Sindicato dos Fabricantes de Perfumarias e Cosméticos, lá na Fiesp. E comecei a entender o sistema tributário, comecei a me envolver com isso. Nós começamos a ir a Brasília conversar com políticos, conversar com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda. E as negociações foram muito bem. Nós começamos lá na década de 80, conseguimos reduzir a carga tributária. E essa demonstração de que se faz uma boa política, e o setor foi beneficiado com isso, porque hoje o mercado cosmético no Brasil, nós temos o 3º ou 4º maior mercado de cosméticos do mundo, né? As mulheres brasileiras são super vaidosas, os homens estão aprendendo a usar produtos cosméticos. Então tudo isso fez com que o Brasil se tornasse um mercado muito importante. A minha empresa pequena, ela cresceu, ela se tornou uma empresa média, aumentou o porte, trouxemos uma grande marca de cosméticos do Japão, que é a maior do Japão, chamada Shiseido, que era um sonho do meu pai. Tudo isso acabou me levando para a política. Te levou para a política. Por isso que você passa também pela associação comercial? Isso. Antes da minha eleição a deputado federal, porque eu tive uma outra anterior estadual, eu tive uma passagem, ainda continuo, na Associação Comercial de São Paulo. Foi através do Guilherme Afif Domingos, que é hoje um grande líder, né? Ele era presidente na época. Foi presidente em 2003. Ele me convidou, eu fui um dos seus vice-presidentes, cuidava das distritais em São Paulo, né? Foi mais ou menos nessa época que eu conheci o jovem Fábio Ferreira, que trabalhava na subprefeitura de Santana. Certo. Ele era um dos assessores do subprefeito, e foi lá que nós nos conhecemos. Eu fui subprefeito do Jabaquara, na gestão Serra Kassab, e também vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Então, aquele meu conhecimento em gestão pública me ajudou muito também a amadurecer. E foi na eleição de 2006 que eu tive a minha experiência vitoriosa como deputado federal com 102 mil votos. O Afif Domingos foi depois do Maluf, não foi? Foi bem depois do Maluf. Depois do Maluf passaram outros presidentes e o Guilherme Afif Domingos, ele havia sido presidente lá atrás, né? Depois deputado federal muito bem votado, lutando pela microempresa. E aí, em 2013, ele retornou à presidência da Associação Comercial como novo presidente. Foi naquela gestão que ele começou a desenhar a figura do microempreendedor individual. Perfeito. Foi lá que ele começou a desenhar o projeto do Cadastro Positivo, a MEI. E esses projetos todos que nasceram na Associação Comercial, com o Afif Domingos, é que nós, como deputados federais, não só eu como outros, que ajudaram muito, conseguimos aprovar essas pautas tão importantes. O Afif depois, se não me falha a memória, ele foi para o Sebrae, ele foi presidente do Sebrae no período, Isso. Né? Depois ele foi presidente do Sebrae, ele foi o primeiro ministro das microempresas. Isso, é verdade, né? É verdade. E agora, nesse momento, ele está como assessor especial do Paulo Guedes. Perfeito. Como eu te disse, nós, para fazermos a entrevista, a gente sonda a sua vida, né? E a gente tem alguns depoimentos que a gente gostaria que você assistisse agora, depois você comenta.
Sou presidente da Sebrae, Central Brasileira do Setor de Serviços, central que é responsável pelo emprego de 9.600.000 pessoas e de mais de 900.000 empresas desse setor Brasil inteiro. Estou aqui para dar meu testemunho de carinho e de atenção ao eterno deputado Walter Yoshi, que tanto fez pelo empreendedorismo do Brasil e tanto representou no Congresso os interesses da livre iniciativa brasileira. Também agora, à frente da JUCESP, da Junta Comercial, parabenizar pelo seu excelente trabalho que tem feito na modernização da Junta e mesmo nesse período de pandemia, bateram recordes de abertura e de atendimentos. Então, isso é a prova da capacidade técnica, política, administrativa desse homem chamado Walter Yoshi. Um grande abraço, amigo. Muito bacana, César. Quero muito agradecer o nosso amigo João Diniz, é um grande parceiro que eu conheci lá em Brasília. Ele representa a Central Brasileira do Setor de Serviços. O setor de serviços no Brasil, ele representa mais de 70% do PIB nacional. Então, é um setor que precisa ser representado. Eu tive o privilégio de poder apresentar diversos projetos em parceria com o Sebrae, com o setor de serviços. E o João, nesse momento, ele é um dos nossos conselheiros do Conselho Consultivo da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Por isso ele conhece toda a evolução dos serviços que nós estamos desenvolvendo na Junta Comercial. Eu quero muito agradecer o João Diniz pelo carinho, pela amizade, parceria, pelas palavras. Beleza. Walter, eu vou te pedir 1 minuto para o nosso intervalo e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse segundo bloco com Walter Yoshi, que é o presidente da Junta Comercial de São Paulo, e vamos falar agora da Junta Comercial, né? Como é que você vai parar na Junta Comercial? Então, César, eu tive o privilégio de poder representar o Estado de São Paulo como deputado federal por 3 vezes. Terminada a eleição, eu fui convidado pelo governador a fazer parte da equipe dele. Isso aconteceu em dezembro de 2018. Em fevereiro, eu assumi a convite do governador, da secretária Patrícia Ellen, que é minha chefe, secretária de Desenvolvimento Econômico, e do vice-governador Rodrigo Garcia, assumi a presidência dessa autarquia que é centenária. Nós fizemos, esse ano em julho, 131 anos de junta comercial. Eu falei na abertura 1890. Em 90. Eu pesquisando a sua vida, eu fui no site da Câmara Federal, mas lá consta 2 só mandatos. Consta do primeiro do PFL e depois representando o DEM, né? O terceiro é que foi o PSDB? O terceiro foi o PSD. Ah, PSD, tá. Tá, ok. É o partido que você está hoje, né? Sim, eu estou no PSD. Eu fui conversar com amigos contadores e eu tive com o Dimas Otaviano Noronha, que é o presidente do CRC aqui de Caraguatatuba, e pedi sugestões e perguntas justamente sobre a junta, né? E ele me pediu para que você explicasse quais são os procedimentos e mudanças da transformação de empresário individual em sociedade unipessoal. Primeiro vamos fazer o seguinte, explica o que é a junta, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é a junta comercial. Olha, a junta comercial, como eu te disse, é uma autarquia. Ela é responsável pelo registro das empresas. Então, todas as empresas, limitada, individual, EIRELI, SAs e cooperativas, esses tipos jurídicos, são registrados na junta comercial. Desde o seu nascimento, onde nós abrimos a empresa, ao longo da sua vida até o encerramento, até a baixa da empresa, estão lá na junta comercial seus registros. Toda a vida da empresa está lá. São hoje cerca de 9 milhões de empresas registradas na junta comercial. Quando você fala 9 milhões, são 9 milhões ativas? De CNPJs ativos. Isso só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. No mês de julho, nós batemos um recorde
da série histórica de 1998. Foram mais de 26 mil novas empresas abertas no mês de julho. Desse ano. Desse ano. A pandemia acelerou, diminuiu nesse período? A pandemia ajudou a acelerar todo o processo de digitalização. Certo. E com esse processo de digitalização, o VRE Digital, que é o nosso processo de abertura automática digital de empresas, nós conseguimos abrir cerca de 200 empresas por dia. Eu te disse agora há pouco que em julho nós batemos um recorde, em agosto quase batemos outro recorde. Faltou 300 empresas para bater o recorde de julho. Então, apesar da pandemia, nós tivemos aberturas de empresas, vários empresários, sócios de determinadas empresas na junta, abriram novas empresas. Então, eles enxergaram novas oportunidades e abriram novas empresas. Outras alteraram seus quinais, alteraram o objeto social. Né? Então, foram se ajustando à pandemia, à situação do mercado. Infelizmente, nós tivemos baixas também, fechamentos. Mas o número de abertura menos o número de baixas, o saldo sempre foi positivo. Então, ao longo desse processo de pandemia até agora, nós tivemos um resultado positivo. Você comentava na rádio de manhã que as MEIs não passam pela junta, né? Você acredita que muitas MEIs tenham se transformado em empresas individuais ou limitadas? Eu acredito sim. Num momento de crise, você busca o empreendedorismo por necessidade. Então a pessoa perde o emprego, ela vai buscar uma oportunidade para empreender e aí poder manter a sua vida. Nós tivemos aí um número grande de abertura de empresas de mês que não são feitas na junta, mas a gente acompanhou essa abertura de empresas. Nós fizemos uma reunião até recentemente com o Mercado Livre e eles comentaram que tiveram nos primeiros 4 meses, só no estado de São Paulo, a formalização de 60 mil novas empresas dentro do sistema do Mercado Livre. Ou seja, são aqueles operadores, aqueles vendedores que começaram vendendo com pessoas físicas e depois, com o crescimento do seu negócio, passaram a se formalizar com o MEI, né? Poder emitir uma nota fiscal. Né? E aí essas MEIs, com o tempo, elas se tornam limitadas, empresa individual e lá na frente, quem sabe, uma SA. Né? O que prova que vocês lá, na época, com a FIF, estavam no caminho certo, né? Perfeitamente. Hoje, continua ainda a maior quantidade de empregos gerados dentro da pequena e média empresa? Não tem dúvida. Continua. Nós vimos até dados recentes de que as pequenas e médias empresas que estão realmente fazendo essa geração de novos empregos no nosso país. É muito grande. E então agora, nós temos que facilitar a vida do pequeno empreendedor. Precisa desburocratizar ainda um pouco mais, né? É muito complicado, né? Principalmente a parte tributária, eu acredito que seja um problema, né? Walter, eu tenho algumas perguntas, como eu havia dito, eu vou repetir aqui o delegado representante do CRC aqui perguntou, para que você explicasse os procedimentos e mudanças da transformação de empresário individual em sociedade unipessoal. Olha, essas mudanças estão acontecendo. Nós estamos aguardando uma instrução normativa do DREI, porque a junta comercial ela se reporta à Secretaria de Desenvolvimento Econômico administrativamente, mas tecnicamente nós nos reportamos ao DREI. Então algumas mudanças estão sendo feitas. Essa é uma das mudanças que foram feitas recentemente em legislações, como por exemplo a MP 1040, que foi aprovada recentemente, se tornou lei, e que acabou, por exemplo, com a Eireli. Você pode traduzir para mim? A Eireli é uma empresa de uma pessoa só. Perfeito. Uma sociedade unipessoal. Unipessoal. Né? Mas ela quer ter um nome, ela quer ter uma marca. Por exemplo... Assim, a individual antigamente usava o nome da pessoa. A individual tem que usar o próprio nome da pessoa. Walter Shinji Yoshi ME. Agora, se eu quero ter uma empresa, não com meu nome, mas com uma marca, mas se eu sou sócio único, eu posso posso criar uma empresa lá atrás que era Eireli, até recentemente Eireli. Perfeito. Então, XPTO Eireli, mas tem que ter um capital social mínimo de R$100 mil. Perfeito. Agora, a nova medida provisória 1040, que foi aprovada recentemente, que se tornou lei, foi sancionada pelo presidente da República, ele acaba com a Eireli, passa a se tornar uma empresa unipessoal.
E tudo isso agora, o e regramento... Independe do capital. Independe do capital. Tudo isso agora está sendo... O regramento está sendo regulado agora pelo DREI, que fica lá no Ministério da Economia. Então, a JUSESP está aguardando essas definições que serão muito em breve comunicadas, principalmente para os contadores, que são os nossos parceiros. Exato. Só lembrando que o Dimas, né, que é o delegado, ele é proprietário do DM Contábil, que é uma grande contabilidade aqui de Caraguá. Outra contadora, Luciana Brás, que é sócia da Contábil Caraguá, ela pergunta: o que é preciso para transformar a MEI em pequena empresa? É isso que você acabou de falar, não é a mesma coisa? Exatamente. Se eu tenho uma MEI, primeiro eu preciso desenquadrar. Então eu saio daquela constituição como MEI e vou para a Junta Comercial do Estado de São Paulo transformar essa MEI numa limitada, numa individual ou numa SA. Né? Você falou que a MEI não participa na Junta Comercial. Quem é que regula as MEIs ou controla as MEIs? As MEIs são controladas pela Receita Federal do Brasil. Ah, pela própria Receita Federal. Receita Federal. Então você tem lá o portal, o portal do empreendedor, é por lá que você abre uma MEI. Perfeito. De forma digital, né? E uma vez aberta a MEI, ela operando, se ela quiser transformar essa MEI numa limitada, por exemplo, aí ela vem na Junta Comercial e faz o desenquadramento como MEI e enquadra a empresa como limitada ou uma empresa individual, uma ME. Aí tem que fazer contrato social, todo aquele processo de uma abertura social, de empresa. Perfeito. Beleza. Continuando, eu tenho mais perguntas aqui. Eu acho que é o que você acabou de falar, transformação de EIRILIS, empresa individual de responsabilidade limitada, em sociedade unipessoal, artigo 41 da lei. Você acabou de falar agora, né? Acabei de falar que é uma mudança que está sendo agora definida pelo DREI. Perfeito. Como será feito tudo isso? Outra pergunta: quando a empresa tem por algum motivo ao longo do ano a mudança de NIRE, é isso mesmo? Que é o número de identificação de registro de empresas, os livros contábeis SPED e ECD devem ser gerados por períodos separados ou só no último NIRE, ou NIRE? Olha, essa é uma pergunta para o contador. É complicado. É contador. Uma pergunta, uma curiosidade. Toda empresa numa junta comercial tem um NIRE, que é o número dele dentro da junta comercial. Perfeito. Certo? Os NIRES agora não são mais obrigados a serem informados através da Lei da Liberdade Econômica. Então agora nós estamos tendo que cruzar as informações com a Receita Federal para que a gente não peça mais para o usuário informar o NIRE. Perfeito. Tá? Agora, essa dúvida aí eu me comprometo com a pessoa que fez a pergunta a buscar as informações da minha equipe técnica, que vai dar todos os detalhes. Perfeito. De como responder. Tem mais coisa aqui ainda. E quando teremos todos os processos, abertura e alterações registrados online em 24 horas? Hoje nós já temos o VRE Digital, que é o nosso sistema digital de abertura de empresas. Então hoje a junta comercial já abre uma empresa totalmente digital. Essas empresas são limitada, individual, EIRELI, que vai acabar, SA não. SA e cooperativa estão fora desse sistema do VR digital. Perfeito. Então, por enquanto, só aqueles tipos jurídicos que eu te falei. Então, você já pode abrir uma empresa, você pode já dar baixa a uma empresa e já pode fazer algumas alterações societárias. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento dos sistemas para que no ano que vem, todos esses atos, abertura, baixa e todas as alterações sociais sejam totalmente digitais. Então, no ano que vem, com exceção de SAs, todos esses tipos jurídicos estarão disponíveis para serem feitos de forma totalmente digital e online. Perfeito. Agora uma pergunta minha. Uma fundação, eu sei que é controlada pelo Ministério Público, mas tem CNPJ. Quem é que faz o registro dela? É só civil? Fundação sem fins lucrativos é nos cartórios. Só nos cartórios? Nos cartórios. É como era a sociedade civil antigamente, é isso? Isso. Empresa simples era só no cartório, no não cartório, era isso? Perfeitamente. E os escritórios de advocacia, eles são abertos aonde? Na OAB. Na OAB, perfeito. Mas todos eles, tanto as empresas mercantis, como as entidades sem fins lucrativos e a sociedade de advogados,
estão todos hoje no sistema do integrador do Estado de São Paulo, que é um sistema que nós, na Junta Comercial, criamos e implementamos em novembro de 2019. Além desses órgãos de registro, nós temos também os órgãos de licenciamento, Corpo de Bombeiros, CETESB, Vigilância Sanitária. Então, tudo no mesmo sistema, para que o usuário não precise ir em cada um desses locais. Ele encontra tudo no mesmo sistema que foi feito pela Junta Comercial do Estado de São Paulo. Perfeito. Meio ambiente também está envolvido nisso? Quando que é a se CETESB, trata de né? CETESB, está lá também. Eu me lembro que quando nós passamos, porque a nossa empresa tem 23 anos, a do jornal, e quando nós começamos ela era empresa civil, né, que você registrava em cartório. Quando passou para limitada, né, que foi com a mudança do Código Civil, se não me falha a memória, havia exigência, né, que tivesse CETESB. Só que depois nós provamos que não tínhamos a gráfica, então foi dispensado, né? Mas no início havia essa exigência e era uma burocracia terrível para conseguir, eu me lembro disso. Mas, Walter, antes de a gente dar continuidade nas perguntas, que são várias aqui, eu vou pedir para você assistir mais um pouquinho de televisão. Opa. Por favor. Vamos lá. Walter Osh, grande amigo, grande empresário, grande pessoa. Conheci o Walter Osh, vamos dizer, há quase 30 anos atrás, quando tive a oportunidade de entrar na empresa a qual ele fundou juntamente com seu irmão, a família, e tivemos a satisfação de poder fazer parte desse projeto que foi muito, muito bacana, que é a XEM. E o Walter sempre foi uma pessoa de muita visão em todos os momentos da empresa, ele sempre participando, ele sempre investindo, sempre preocupado com todo o time, que tudo corresse bem e que desse tudo certo. Ele era muito preocupado e ele sempre foi uma pessoa que teve muita visão. E a gente falar de Walter é fácil, né? Uma pessoa que realmente tem, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele tem, podemos assim dizer, se reinventado, se transformado nessa pessoa, e que depois ele decidiu caminhar na carreira política e sempre conduzindo muito bem. Isso aí. Esse é o nosso amigo Gesiel. É um jovem, você vê, mas já maduro, né? Quando ele começou era bem menino, representante da nossa empresa lá no estado do Pará. Ele sempre batia as suas cotas, os seus resultados, e eu era quem cuidava de toda a área comercial da empresa. Eu guardo com muito carinho esse apoio, essas palavras do Gesiel, pessoa muito querida. Eu tive com o Gesiel no ano passado no estado do Pará, foi muito bom rever o Gesiel. E deixar um grande abraço para você, Gesiel. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, pela amizade. Nós estamos hoje em projetos diferentes, mas você continua aí firme nas vendas dos cosméticos. Parabéns e muito obrigado. Beleza. Vou pedir para você mais um minuto para o nosso intervalo e a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse terceiro bloco com Walter Yoshi, presidente da JUSESP, e ele está aqui em Caraguatatuba porque ele teve uma atividade hoje aqui no Litoral Norte. Como é que foi seu dia hoje? Na verdade, César, eu vim cumprir uma promessa aqui para o Fábio Ferreira, o Fabinho, que há alguns meses, num programa de rádio, você participou, me fez Me lembro. Prometer que vinha aqui, fazer uma agenda, e eu estava devendo uma agenda não somente aqui com os amigos da rádio, você, o Fábio, mas principalmente com os prefeitos da região. Então, lá na Junta Comercial, nós temos uma agenda muito grande de aproximar os municípios em torno dos novos projetos.
Então, eu falei agora há pouco do projeto integrador. Hoje são quase 480 municípios integrados com a gente. E nós estamos trabalhando para que essas modernizações que estão sendo feitas, os projetos de transformação digital, cheguem juntamente com o atendimento na ponta. Então, para que o empreendedor aqui de Caraguá não tenha que ir até São Paulo, para que o empreendedor aqui, ou contador de São Sebastião, não tenha que ir até São José dos Campos, onde nós temos o escritório regional, nós estamos trazendo uma parceria nova que nós estamos desenhando. Fizemos até uma agenda hoje com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, que nos recebeu muito bem. Aliás, até nos levou num grande evento da comunidade japonesa, né? Sim. Um evento gastronômico muito bacana, de retomada. Foi abertura, Quero né? muito agradecer o prefeito Felipe Augusto pela recepção. Ele nos levou também para um novo projeto de atendimento que ele está fazendo lá, né? Que é o Agiliza. O Agiliza. É uma espécie de poupa-tempo fantástico, municipal. é um tipo poupa-tempo municipal. Ele se antecipou ao poupa-tempo que está chegando aí. E nós falamos muito na possibilidade de trazermos um atendimento da junta comercial lá dentro do Agiliza. Em parceria com em a parceria prefeitura. com a prefeitura, diretamente com a prefeitura. Então, os empreendedores, e principalmente vocês contadores e contadoras, não precisarão ir, num futuro próximo, até São Paulo, até São José, até Mogi, mas poderão fazer o processo aqui, provavelmente em Caraguá. Estamos aguardando agora um contato com o prefeito, fizemos uma conversa muito boa com o presidente da Câmara Municipal, Tato, que nos recebeu muito, porque é irmão do prefeito. Né? E conversamos também sobre essa possibilidade e nós estamos aqui desenhando essas novas parcerias. Nós queremos estar mais presente no município. Você comentava, eu participei dessa agenda lá em São Sebastião, e você comentava, isso era bom até explicar, que a grande vantagem disso é que o funcionário público da prefeitura que vai representar, vai fazer esse trabalho, ele é que vai dar fé pública aos documentos, né? Ele seria como um cartório, né? Autenticando os documentos. Isso agiliza bastante. Agiliza muito. Porque, na verdade, as juntas comerciais funcionam como um cartório. É um órgão de registros. A gente dá o registro e dá transparência e publicidade para essas informações, que todos têm direito a receber, né? Você, como cidadão, pode entrar no site da junta e ter acesso a várias informações. Você se cadastra, tem acesso a fichas cadastrais, a várias informações. O que nós queremos fazer é agilizar esse processo da digitalização, mas trazer o atendimento mais próximo do cidadão, mais próximo do empreendedor. Então, esse é o objetivo dessa visita hoje, nossa, uma visita de trabalho, uma reunião de trabalho que nós tivemos com o prefeito Felipe Augusto, o presidente da Câmara Tato e com outros órgãos de governo aqui da nossa região. Você teve também com o pessoal da Associação Comercial de Caraguá e também com o presidente de São Sebastião, né? Perfeitamente. O presidente da Associação Comercial de Caraguá nos recebeu muito bem, trouxe com ele um time de contadores e contadoras. Nós fizemos lá uma troca de informações. Daquela reunião, nós teremos um desdobramento, teremos outras reuniões, inclusive virtuais, para aprimorar o nosso atendimento da junta comercial. Todos aqueles documentos que a junta já tinha, né, que eram papéis mesmo, estão sendo digitalizados. Qual a previsão para que isso seja concluído? Que deve ser muita coisa, né? Hoje, César, com a nova lei da liberdade econômica, a lei ela permite você digitalizar, certificar e no momento seguinte você liquidar com aquela papelada. Perfeito. Né? Descartar os papéis. Então a junta tem agora se esforçado para digitalizar a documentação, os papéis. Nós temos um galpão, um local, um armazém onde esses documentos estão hoje fisicamente guardados. Quando necessários, nós retiramos os documentos, mas tudo isso está sendo digitalizado. Eu acredito que até 2022, 2023, 100% do acervo estará já digitalizado, né? E no futuro poderá ser até descartado. Eu fico imaginando o tamanho desse galpão. É grande, fica em Barueri, né? Ah, perfeito. E uma curiosidade, nós temos um documento de 1891, que é o primeiro documento da Junta Comercial. É o registro de um banco, Banco Comercial de São Paulo. Esse documento existe no papel. Então eu acho que alguns documentos vão ficar para o museu da Junta Comercial. Nós temos que criar um museu com esse acervo desses documentos. E o Felipe Augusto concordou em fazer essa parceria também? Está super animado.
Ele é um prefeito super empreendedor. Com toda certeza. Um prefeito realizador, eu vi a vontade dele, as realizações dele. Ele me levou até o Agiliza para mostrar as instalações e falou: Walter, eu quero esse serviço aqui da Junta Comercial. Eu falei: vamos construir essa parceria. Tanto é que ele foi reeleito e muito bem reeleito, né? Uma votação expressiva. Mas, Walter, eu vou voltar às perguntas agora. O cidadão perguntando: como faço para obter informação sobre a idoneidade de uma empresa? A Junta Comercial fornece essa informação? A Junta Comercial, ela, como eu disse, é um órgão de registro. Nós temos os registros das empresas, nós não temos essas qualificações. Certo. Então ela tem que buscar essas informações. Por exemplo, se for de crédito, Serasa. ela pode acessar o Serasa ou Boa Vista, né? Aliás, o Serasa e Boa Vista são nossos parceiros, são nossos clientes. Nós vendemos informações, claro, respeitada a Lei Geral de Proteção de Dados, nós passamos informações para eles, eles compram informações da Junta. Porque o maior patrimônio da Junta são as informações, né? São os dados. O Boa Vista é o que se transformou, foi a transformação do SPC, é isso mesmo, do SPC, perfeito. Que eu fui muito contra, viu? Na época eu fui contra, por Caraguá, claro. Uma outra pergunta: trabalhei em uma empresa durante 5 anos como auxiliar de escritório e ao dar entrada na parcela, na papelada junto ao INSS para fins de aposentadoria, me exigiram uma certidão da JUSESP. O que é isso? Nós temos várias certidões, precisa ver que tipo de certidão que ele precisa. Certo. Né? Se essa pessoa entrar no site da Junta, ele vai ver uma série de certidões que são oferecidas pela Junta. Ela pode solicitar a certidão. Várias dessas certidões são gratuitas. Ela pode obter de forma online. Online mesmo. Eu não sei, apenas refletindo aqui o pouco que eu conheço, a gente sabe que o INSS perdeu ou não tem o registro do recolhimento de INSS muito lá atrás. Talvez seja por isso para constatar a presença da empresa, né? Uma outra pergunta: fiz parte do quadro societário de uma empresa durante 10 anos. Ao solicitar minha aposentadoria junto à Previdência, me exigiram o ato constitutivo e alterações até a data da minha saída. O problema é que eu não possuo mais esses documentos. Nesse caso, como devo proceder? Entrar em contato com o nosso Fale Conosco. Hoje nós temos um serviço totalmente digital muito bacana, que é a Ju, nossa atendente virtual. Ele pode perguntar para a Ju como buscar essa informação. Os nossos canais estão totalmente abertos, depois eu vou deixar até o meu e-mail e estamos à disposição para oferecer essas informações para esse nosso usuário, nosso cliente. Se você quiser falar o e-mail, pode falar, que depois a gente coloca na tarja da televisão, tá bom? Quais os documentos necessários para o registro de uma SA? Essa deve ser complicada. Quais? Os documentos necessários para a criação de uma SA, para registrar uma SA. É mais fácil perguntar ao contador. Ao contador, porque deve ser muita coisa, né? As SAs, elas têm todo um procedimento específico e até de forma certo complexo. Tanto é que o VRE digital, ela está deixando a SA para a última fase. Perfeito. Então elas têm uma certa complexidade e eu acho que seria melhor falar com o contador. Contador, perfeito. Eu não sei se é possível, como consigo o modelo de alteração de contrato com aumento de capital e abertura de uma filial? A Junta fornece isso? Não, tem que ser um contador. Também, né? Não tem sentido. Como requerer a carteira do exercício profissional? Isso não é competência também da Junta? Acho que não é da Junta. Não é da Junta, né? Gostaria, se possível, que fosse me enviado o modelo de contrato social. Isso também não cabe à Junta, modelo de contrato social? Modelo de contrato social nós não temos. Agora, o que nós temos hoje no sistema do balcão único, que é um sistema que nós criamos em janeiro, implementamos em janeiro desse ano, nós, através desse sistema, César, já dá para abrir uma empresa em 30 minutos. Empresa de baixo risco, com 1, 2, 3 sócios. A pessoa entra com o CPF, os dados dos sócios, o objeto social, o sistema já gera um contrato social padrão. Já então, tem isso lá. Existe um contrato social padrão. Perfeito. Se a pessoa quiser abrir uma empresa, por exemplo, de forma muito simples, o sistema gera o contrato social. Ele não precisa nem procurar o contador, nem falar isso para o contador, porque ele vai ficar bravo com você. Só que eu costumo dizer para o contador,
para a contadora, que eles são muito importantes. Claro, com a certeza. junta está se modernizando com tecnologia para simplificar os processos, até para facilitar o trabalho deles. Evitar do contador perder tempo com burocracia e utilizar esse tempo nobre para atividades mais importantes. Eu não sei se ainda existe exigência, mas no passado você, além do contrato social, esse contrato precisava ter assinatura de um advogado. Eu não sei se continua essa exigência. Alguns tipos são exigidos, né? Mas cada vez mais a ideia é facilitar e desburocratizar. Como proceder o cancelamento de uma empresa inativa há mais de 5 anos? Procurar o contador. Procurar o contador. Porque tem uma série de documentações que serão exigidas. As certidões, né? Eu tenho aqui várias certidões e tal. Quando tiver tudo isso em ordem, o processo de encerramento, de baixa, tem sido muito rápido. Hoje, o tempo médio de uma baixa de empresa, lá na junta comercial, é de 2,5 dias. Tendo todos os Tendo toda a documentação. Agora, quais documentações melhor? Uma outra pergunta, esse modelo de baixa é fornecido pela junta? Sim. Pode ser conseguido também online? Pode entrar online, tem todas as informações através do site. Como saber quais os sócios figuram numa empresa XPTO? Uma empresa qualquer. Uma ficha cadastral. Ele vai dar exatamente os sócios que constam lá naquela empresa. Mas é a JUSESP que fornece? A JUSESP fornece. O site da JUSESP, ela entra, o usuário se cadastra, né? Perfeito. E ele obtém essas informações, porque são informações públicas. Exatamente. A junta, ela tem a obrigação e a missão de dar publicidade a essas informações. Perfeito. Antes de a gente ir para a última folha de perguntas, você viu que tem bastante coisa aqui. Vamos ver mais um pouquinho de televisão? Olá, pessoal. Passando aqui para agradecer o meu amigo Walter Yoshi, principalmente pela frente parlamentar aí de desoneração tributária dos medicamentos, onde não só favorece o setor, mas principalmente toda a sociedade. Também hoje, atuando na parte regulatória do varejo farmacêutico e utilizando a JUSESP, vejo que a evolução foi gigante. Avançamos anos-luz com as alterações e com as ações que o Walter Yoshi fez na junta comercial, atendendo rapidamente hoje por canais digitais, sensacional. Um grande parceiro do varejo farmacêutico, mas acima de tudo da saúde da população. Abraço. Querido amigo, diretor do Sincofarma, tem atuado muito, principalmente nos treinamentos do Sincofarma. O Sincofarma é um sindicato do comércio varejista do setor farmacêutico, trabalha com o nosso presidente Natanael e é uma pessoa muito querida. Quero muito te agradecer pelas palavras e por todo o reconhecimento e a parceria, principalmente quando nós criamos a Frente Parlamentar para a Desoneração dos Medicamentos. Foi quando a gente fez uma parceria muito grande com o Sincofarma, com todo o setor. E quero muito agradecer essas palavras de reconhecimento. Remédio paga muito imposto? Você sabe quanto paga? 35%. Ainda hoje? Ainda hoje. Então quanto era no passado? Eu acredito que era um pouco maior, mas continua alto. No estado de São Paulo, nós conseguimos uma redução. Ainda no governo anterior, Geraldo Alckmin, nós lutamos muito para reduzir o ICMS de 18% para 12% e conseguimos reduzir o ICMS do genérico para 12%. A nossa luta agora é continuar lutando para reduzir a Quando você fala em 35%, é considerando IPI e ICMS juntos, tudo, né? Tudo. IPI, ICMS, PIS/COFINS, toda a carga tributária né? Perfeitamente. Podia reduzir isso um pouquinho, né? Estados Unidos, Canadá, Japão, imposto zero para remédio. Para remédio. Brasil, 35%. Falando em imposto, eu não sei se é bem a sua área, mas já tivemos propostas de imposto único. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, você vai comprar um bem qualquer, o preço é o preço sem imposto. Então, normalmente, você tem, na hora, a consciência do que você está pagando imposto e é um único só que tem lá mesmo? Lá depende do estado. Cada estado tem o que chama de sales tax. Então, na hora da compra, lá no varejo, o consumidor ele tem
ele sabe quanto ele está pagando de imposto. Ele vem destacado na nota. Vem destacado na nota. Hoje também existe a obrigatoriedade na nota fiscal de ter o quanto se paga de imposto, mas a gente não enxerga aquilo, né? Fica lá pequenininho. É porque né? já vem embutido. Se você tivesse que pagar a parte... Lá é o contrário. Você tem o produto e na hora que você compra, aparece em destaque o quanto você paga de imposto. Quanto você vai pagar de imposto. E cada estado tem uma alíquota diferente. Isso já embute o imposto federal e municipal, estadual? Acredito sim. Mas acho que aquele imposto lá, que aparece o imposto do estado. Do estado. Os taxas do estado. Perfeito. Que equivale ao nosso ICMS. Eu vi uma coisa há uns anos atrás que me chamou muita atenção. Eu fui comprar um equipamento eletrônico, que é minha área, um osciloscópio, um aparelho caro, né? E quando eu questionei o valor do imposto, porque você paga a parte, aí percebendo que eu era estrangeiro, perguntou, mas você vai levar isso, vai usar aqui ou vai levar? Eu falei, não, estou levando para o Brasil. Você tem passaporte? Tenho. Não paguei um tostão de imposto, tem incentivo. Isso acontece. Quando a pessoa é uma pessoa que mora fora do país, quando, por exemplo, eu vou para o Japão, se eu vou comprar um determinado produto, eu posso guardar aquela nota e na hora da saída eu tenho a isenção daquela tributação. E um outro episódio que aconteceu conosco também, nós vimos um produto, isso foi em Portugal, se não falha a memória, que estava em promoção, um desconto muito bom, mas eles só vendiam para quem tinha o SIC deles, o CPF deles lá. E não venderam. Não venderam. Mas, Walter, eu vou pedir a gentileza de mais um minuto e a gente volta para o último intervalo. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse quarto e último bloco, né? Explorando bastante Walter Yoshi. Eu na abertura, eu falei o seu nome completo, eu não sei se eu pronunciei direito, você me desculpe, tá? É muito difícil. Perguntas. Quais as empresas que um empresário XPTO participa, faz parte? Eu posso saber isso na junta? Pode. Através do site da junta, do JUSESP Online, essas informações estão disponíveis lá. Como devo proceder para saber as alterações registradas por uma determinada empresa? Seria aquelas alterações de contrato? Deve ser as alterações contratuais. Então, provavelmente na ficha cadastral ou numa certidão de inteiro teor, o usuário vai poder encontrar essas informações. Também são fornecidas pela junta. É só entrar lá, junta. são fornecidas pela junta de forma online. Uma pergunta, se esse tipo de informação tiver custo, e ela é online, tem como eu fazer o pagamento estando fora mesmo? Você consegue fazer de forma, paga o DARI e já entra com seus dados, você vai ter acesso às Pix informações. não existe ainda? Pix ainda não. Tem que pagar o DARI, mas nós vamos trabalhar para facilitar o processo. Gostaria de saber se uma empresa existe. Posso saber lá? Se ela tiver o CNPJ, dados dos sócios, acho que ela consegue buscar essa informação. Perfeito. E a última, para não explorar muito você, gostaria de saber se uma empresa está encerrada ou ativa. Também da mesma forma. Então vamos mudar agora um pouquinho, vamos falar um pouquinho de política, né? Você representou São Paulo na Câmara Federal por 3 mandatos. PFL, DEM e PSD, né, que você falou, né? Qual foi a tua experiência lá? Como foi ser deputado pela primeira vez, principalmente? Só esclarecendo, o PFL se tornou DEM, né? Eu fui eleito pelo PFL, que mudou a sigla. Não que são partidos diferentes, mas mudou para DEM. E ainda dentro do DEM, eu acabei acompanhando o meu líder, Gilberto Kassab, então prefeito da cidade de São Paulo, que criou o PSD. Então nós saímos do DEM, um grupo de deputados parlamentares, e criamos um partido novo chamado PSD, que hoje é um dos maiores partidos do nosso país. E nas próximas eleições deve ser o maior, né? Segunda maior bancada no Senado, 34 deputados federais. Eu acredito que seja na Câmara entre a 4ª ou a 5ª bancada na Câmara Federal. Então, só para deixar esclarecido isso para quem está nos assistindo. E aí você perguntou... Como é que foi chegar lá? Você não foi vereador antes, você não tinha experiência política, né? Não.
E já foi nem... Não, você foi estadual Eu fui também. candidato a deputado estadual na primeira, com 45 mil votos, fiquei fora. E aí, quando faleceu um deputado federal da comunidade japonesa da colônia, nosso representante, o deputado Paulo Kobayashi, e a comunidade ficou sem um representante, eu tive muito apoio da colônia, da comunidade, e me elegi a federal em 2006, com 102 mil votos. Foi meu primeiro mandato a deputado federal. E como é chegar lá? Como dizem, né? Não dá para chegar na janelinha, né? A gente tem que chegar como um bom aluno, aprendendo a andar na Câmara. A televisão sempre mostra o plenário, né? Onde são tomadas as grandes decisões nacionais, né? Você não pode querer, chegando lá, ser um relator de um grande projeto já no primeiro mandato, né? Então eu atuei muito nas comissões. Primeiro na Comissão de Defesa do Consumidor, onde nessa comissão nós trabalhamos muito para apoiar o projeto do cadastro positivo, que era um projeto que nasceu dentro da Associação Comercial de São Paulo, e também na Comissão de Relações Exteriores, porque estava chegando 2008, era o ano do centenário da imigração japonesa, e eu fazia parte do Grupo Parlamentar Brasil-Japão. Então, nessa comissão eu pude ajudar muito nas relações bilaterais entre Brasil e Japão. Já no segundo mandato, eu fui para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, com as pautas da economia. Eram pautas muito importantes e que a gente também atuava muito, principalmente a pauta da microempresa. Então, a nossa atuação no primeiro mandato foi muito nas comissões, onde a gente estuda os projetos, debate os projetos. Esses projetos todos eles são tramitados nas comissões até chegar no plenário. Perfeito. E é lá no plenário que vem o grande debate. Na defesa do consumidor, você estava junto com o Celso Russomano? Celso Russomano. Que ele é uma das tradições lá nessa defesa. Ele, hoje é o atual presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Ele é o presidente? Ele é o atual presidente. Ele sumiu um pouco da mídia, né? A gente quase não ouve mais falar nele, não sei se é impressão minha. Ele ainda continua muito ativo, ele tem um canal de televisão, ele tem um programa de televisão, ele foi candidato a prefeito de São Paulo, é uma pessoa que tem uma voz muito grande, muito ativa quando se fala de consumidor, de defesa do consumidor. Eu sempre aprendi muito com o Celso, tenho uma gratidão muito grande por ele, apesar de que algumas pautas nós tivemos divergências, né? Respeitava o posicionamento do Celso Russomano, mas a gente sempre atuava para buscar um equilíbrio das relações de consumo, tanto de quem vende produtos, de quem presta serviço, como aquele consumidor, muitas vezes lesado por várias situações. Você sabe que ele tem um irmão, né? Aqui em Caraguatatuba, que foi deputado estadual, né, Mozart Russomano. E ele tem um outro irmão que também foi vereador em São Paulo, Átila Russomano. Perfeito. Não sei se ainda continua, ele é funcionário de carreira, eu não sei se continua ainda lá. Mas o Mozart está aqui, mora aqui ainda. Que bom, tá? Que bacana. Nós estamos assistindo agora no cenário nacional muita turbulência e a gente vê que existem algumas divergências entre a Câmara e o Senado. Como é essa relação entre os dois? Quando essa relação ela não dá certo, quem perde é a população, né? Porque os projetos tramitam da Câmara para o Senado e do Senado para a Câmara, né? Quando existe essa divergência, é difícil de um projeto ser aprovado na sua integralidade, né? Então, infelizmente, é muito ruim que isso aconteça. Espero que a gente possa ter o equilíbrio aí desses poderes, uma uniformidade, né? Principalmente quando você tem projetos estruturantes, como, por exemplo, uma reforma tributária, que eu acredito difícil de passar agora, do jeito que está essa turbulência. A Câmara acabou de votar uma reforma do imposto de renda, que é um projeto meio complicado, né? Acho que agora seria o momento da gente aprovar uma reforma administrativa, né? Repensar o tamanho do Estado. Com certeza. Porque quando se faz uma reforma onde a Receita Federal cria o projeto, geralmente é para aumentar a arrecadação, né? Então a gente fica com o pé atrás quando aparece um projeto desse. E esse projeto vai para o Senado e provavelmente lá no Senado ele não passa, vai ter dificuldade, né? Então vamos ver como é que as coisas vão caminhar. Nós estamos nos aproximando de uma eleição e está havendo uma pressão muito forte da Câmara com essa reforma do Código Eleitoral. Eu não sei se é minha inocência, mas me parece absurda.
Você poderia opinar sobre essa nova proposta? Eu não tenho acompanhado muito essa reforma, esse código eleitoral que foi votado alguns dias atrás. Ontem acho que foi aprovado na Câmara. Já foi aprovado e em breve deve seguir para o Senado. Algumas mudanças com relação a mulheres, a coligação. Eles querem voltar às coligações e limitar a fiscalização do Superior Tribunal Eleitoral nas contas de campanha e ainda utilizarem as verbas que vêm do fundo partidário de forma que não me parece republicana. Não sei se eu estou... Esse também eu tenho algumas observações e divergências com relação a esses dois últimos pontos. Com relação à volta das coligações, lá atrás foi votado inclusive o distritão que caiu. Isso. Né? Eu acho que foi bom ter caído. Depois ali teve um consenso para passar as coligações. Eu acho que o Senado não vai deixar passar as coligações, eu acho que vai ficar como está. É um retrocesso, não é? Porque é um retrocesso. Os partidos agora estão sendo obrigados a criar chapas, porque a coligação interessa aos pequenos partidos, que se juntam com os outros e aí fazem aquela articulação, né? Não precisam fazer chapas. E o partido, quando ele quer ser um partido de verdade, ele tem que montar chapa, tem que ter identidade, tem que ter plano, né? Eu sou a favor de manter o sistema atual. Eu também vou colocar a minha opinião. Quando você vê um partido que não tem diretório municipal definitivo, vem aquelas provisórias, é partido de aluguel. Não sei se eu estou falando besteira, mas não vejo seriedade. O TSE já determinou que, com o tempo, essas provisórias têm que ser transformadas em diretórios. Diretórios que são... que tem autonomia, mais autônomas, não ter aquele controle e intervenção por parte do dirigente partidário, seja nacional ou estadual. Estadual. Perfeito. Walter, vamos ver mais um pouquinho de televisão antes de acabar? Esse é duplo, viu? Bom dia, pessoal, passando aqui para dizer que o meu amigo Walter Hiroshi é parceiro do Projeto Tesourinha, é parceiro do setor da beleza. Quero só agradecer a você, Walter, pelo apoio que você tem dado para a classe, tá bom? Grande abraço e vai em frente. Olá, sou Rodrigo Avelino, sou membro do Conselho Estadual do Idoso, sou presidente da Superliga da Melhor Idade no estado de São Paulo. É uma entidade que contempla 14 modalidades esportivas voltadas ao público da terceira idade, melhor idade. E aí na região do Litoral Norte, Vale do Paraíba, nós temos a CBVA, a Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado à Melhor Idade, que realiza um grande campeonato, um grande torneio aí. Mas eu vim deixar aqui meu abraço, o reconhecimento do grande trabalho que vem sendo feito pelo Walter Hiroshi, principalmente da desburocratização da documentação, que tem beneficiado tantas ILPIs e casas de longa permanência dos idosos. Um abraço a todos. Obrigado, Walter Hiroshi. Obrigado, Rodrigo Avelino, esse último que falou. Eu conheci o Rodrigo bem jovem. E hoje ele está trabalhando pela melhor idade. Então, apesar de ser jovem, ele é um jovem de propósitos, está trabalhando muito, conselheiro do idoso lá na cidade de São Paulo. E o Ivan String é um profissional da beleza muito conhecido em São Paulo. Ele criou o Projeto Tesourinha, nós tivemos várias parcerias. O Projeto Tesourinha formou milhares de pessoas. É um projeto social que formou profissionais de beleza, cabeleireiros, manicures. E essas pessoas tiveram a oportunidade de, com a capacitação, trabalhar no mercado de trabalho como profissionais da beleza. Então, parabéns a Ivan, muito obrigado, Ivan e Rodrigo, pelas palavras. Você, numa ONG que você participou, você também teve uma participação em trabalhos sociais, né, para as pequenas comunidades, né? A gente participou da Associação Desenvolvimento Humano, que era uma entidade muito ligada aos jovens, com esse foco na capacitação, esse foco no empreendedorismo, e a gente teve a oportunidade muito legal de construir vários projetos bacanas ali na década de 90. Você viu que nós tivemos acesso a pessoas que dificilmente nós teríamos esse acesso. Você imagina como que nós conseguimos isso? Fábio Ferreira.
Teve a mãozinha dele também, mas teve uma ajuda que eu não posso deixar de agradecer, que foi do Júlio, que parece ser o assessor. Queria deixar aqui os agradecimentos a ele. Seria muito difícil para nós, devido à distância, até por não conhecermos as pessoas, termos acessado a eles, mas foi graças ao Júlio, que o Fábio conhecia e assessor. E lembrando os telespectadores que o Fábio está aqui como assessor aqui nos bastidores. Mas, Walter, eu queria desde já agradecer a sua atenção. Posso perguntar se é candidato nas próximas eleições ou não? Ou é spoiler? Claro que pode. Mas essa resposta acho que vem na virada do ano. Eu estou agora muito motivado em transformar a junta digital, terminar a junta numa junta 100% digital. Essa é a missão e a responsabilidade que eu tenho com o governador, com o vice-governador, com a secretária Patrícia, a quem eu quero agradecer muito a confiança. E terminado essa minha missão, essas entregas, eu vou avaliar com muito carinho, mas eu vou dizer para você, eu gosto muito de Brasília. É mesmo? Ótimo, já está respondido. Walter, mais uma vez, muito obrigado. Alguma coisa que você gostaria ainda de deixar, eu diria aqui para os contadores da região, né? Eu acho que o que você fala aqui, porque como nós estamos na internet, isso daqui vai para o mundo, né? Acho que o que você fala aqui vale, acho que também para as outras localidades. Eu não sei se eu estou falando besteira ou não, mas eu acho que é verdade, né? O seu programa vai para o mundo todo, né? Para o mundo todo hoje, graças a Deus. De Caraguá para o mundo. Eu só tenho hoje a te agradecer muito, César, a sua recepção. Tive o prazer de conhecer sua esposa, que tem colaborado muito. É operadora do Chuit aqui. O meu amigo Fábio Ferreira, que ajudou a construir a nossa agenda aqui no litoral. Eu adoro esse litoral paulista, tive casa aqui em São Sebastião, mas a vida pública tomou todo o meu tempo e esse tempo eu cuido com muito carinho, porque eu gosto muito das pessoas. As visitas hoje foram excepcionais aqui, as parcerias que nós estamos desenvolvendo serão muito boas aqui para a região, principalmente para os contadores que estão nos assistindo, que são os nossos usuários da junta comercial, para os empreendedores, que são pessoas resilientes e que se demonstraram muita força nessa pandemia, né? Então eu só tenho aqui a agradecer essa oportunidade de estar com vocês, falando um pouco mais de junta comercial, do nosso trabalho, da modernização e dizendo que nós estamos à disposição. Quero colocar à disposição a junta comercial. O meu e-mail é presidencia@jusesp.sp.gov.br. Estou à disposição aí na junta comercial, toda a nossa equipe, tá? E espero revê-lo em breve. Nós esperamos também. Se não aqui ou em São Paulo. Ou quem sabe em Brasília. Ou quem sabe mais para frente. Você tocou no assunto da reforma tributária. Eu me lembro que pela Associação Comercial nós tivemos com o Michel Temer, isso há 20 e poucos anos atrás, e em que pese o empenho dele até hoje não saiu. É muito difícil mesmo, com toda certeza. É muito difícil. E sempre que você tiver alguma novidade, alguma coisa interessante, ou quando vier para cá, vai ser muito bem recebido, tenha certeza disso, tá? Muito obrigado pela sua atenção. E a você, telespectador, que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.